Olá, mulheres! Hoje eu vim aqui para a gente falar de uma ferramenta e uma técnica terapêutica para nos ajudar nessa jornada de autoconhecimento, que é o perdão. Eu trouxe esse livro, é o Livro do Perdão. Ele é bem lindo, ele tem uma capa bonita, é uma árvore cortada e depois nasce uma flor, né? Dizendo da nossa capacidade de se regenerar depois das feridas sofridas, né? Então esse livro foi escrito por um sul-africano, o Desmond Tutu e a sua filha. Esse livro ele conta assim a jornada dele, né, que ele morando na África e tendo todos aqueles conflitos políticos e a questão da humanitária bem precária, né, cercado de muita violência. Ele foi desenvolvendo desde a infância dele métodos para entender, né, por que um ser humano pode fazer tão mal para outro ser humano. Então ele reuniu toda essa história e se apropriou e começou a escrever e começou a contar através de técnicas, de exercícios, como a gente se libertar e como a gente usar o perdão na autocura. E ele entende que quando a gente se cura, né, se perdoa e perdoa o outro, a gente cura um pedacinho do mundo também. Então é um processo bem bonito. Ele, em 1984 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, então ele já era referência nessas questões humanitárias. Depois, em 2013, ele recebeu também uma menção honrosa, sendo referenciado na África do Sul por o trabalho dele de reconciliação, né? Então, onde existiam muitos, né, conflitos muito difíceis, ele e tentava fazer essa reconciliação. Então, ele é um expoente, né, na matéria de perdão. Claro que a gente tem uma bibliografia vasta sobre perdão, mas eu me identifico com ele, né, e vou sugerir ele, porque o livro, além de ser um livro bem impactante, com profundidade, ele em cada capítulo ele tem exercícios que vai nos ajudar e que vai ajudar vocês a, né, como seguir esse processo. Então, assim, por que é importante na nossa jornada a gente olhar para o perdão e para o auto-perdão? Porque quando a gente não perdoa alguém ou alguma situação que aconteceu na nossa vida, a gente acaba ficando preso, atrelado. Então, há pensamentos, né, repetitivos sobre aquela situação. A gente fica pensando, mas por que eu não pude fazer diferente? Mas eu gostaria tanto de ter feito diferente. E o que aconteceu? E a gente fica preso, né, naquela frequência, naquela energia. A gente cria mágoas, né? O nosso chakra cardíaco aqui que guarda todos, né, os nossos sentimentos fica intoxicado, né, quando a gente não perdoa. Então o perdão é comprovado também cientificamente que ele nos causa, nos livra da depressão, de dores, né, que a gente possivelmente pode ter por não perdoar e nem se dar conta, né? Às vezes eu tenho, né, enxaquecas, não sei do que é, daí eu vou revisar lá minha vida, tem um monte de questões que eu precisava me perdoar e perdoar os outros e não fiz. Então é importante a gente olhar para isso. Não é fácil realmente, quando dependendo do grau do que a pessoa fez pra gente, realmente perdoar, né? Mas a gente tem que vivenciar isso e tentar, né, utilizar o perdão, porque ele vai nos ajudar a se libertar desse ressentimento, dessa mágoa. E quando a gente perdoa, a gente abre um novo espaço, a gente pode caminhar em direção ao futuro. A gente não fica com aquela sensação estagnada no passado, né, revisando o passado e tentando contar a história diferente. Claro que a gente tem que estar consciente que quando eu perdoo alguém, não quer dizer que ele vai se tornar bonzinho ou eu vou esquecer o que ele me fez. Eu só vou poder olhar, perdoar, seguir pra frente e saber o que aconteceu e que não pode ser mudado, mas tudo bem. Eu vou aceitar a minha história e vou andar em direção ao futuro, né? Então o perdão tem auxilia nesse processo, né? Tu não vai contar a nova história. Então, e o Tutu, né, aqui nesse livro,
Ele fez uma técnica, 4 passos, né, para o perdão. Então, escrito belamente os 4 passos. Daí no próximo vídeo que eu gravar, eu vou falar de cada passo. Hoje eu vou sugerir um exercício que tem aqui. Vou modificar um pouco, simplificar, porque se vocês quiserem adquirir o livro, é bom fazer com o livro. O exercício é bem simples. Eu vou ir para um lugar confortável, vou botar uma musiquinha instrumental, né, do meu gosto. Quem gosta de incenso vai colocar um incenso para deixar também mais sensorial, esse anestésico, esse momento, né, mexer com os sentidos, né? Então vai procurar um lugar confortável, vai relaxar, vai fazer umas respirações bem profundas, vai fechar os olhos, vai pensar que situação na minha vida eu preciso perdoar. Auto perdão pode ser uma coisa que eu não me perdoo de ter feito, né? Alguma coisa que eu fiz para outra pessoa, ou, né, alguma pessoa me fez e eu preciso, né, também perdoar essa pessoa e seguir em frente. Então eu vou pensar nessa pessoa, nessa situação, visualizar ela chegando, vou poder olhar para ela e falar tudo que eu sinto, né? Com verdade, com coração. Se precisar chorar, se vier, deixa chorar. Tu olha para a pessoa e fala. E depois tu visualiza que a pessoa, né, estava aberta para esse momento, né? Te sorriu, ou se tu conseguisse, né, não for uma coisa tão grave, tu consegue abraçar essa pessoa, tu pode visualizar, e depois tu pode dizer que a partir de agora, que vocês estão livres, que cada um vai seguir seu caminho, que energeticamente vocês não estão mais ligados, que o que aconteceu ficou lá naquele tempo passado, que agora já não existe mais. Então, porque quando a gente perdoa, a gente dissolve aquela amargura, aquela dor, e a gente abre caminho para outros sentimentos. Então, eu vou sugerir que vocês façam essa visualização, essa meditação. Quem quiser repetir, fazer umas 3 vezes, né, para potencializar, ou se de repente quiser fazer de outras situações. E depois realmente o perdão, entender assim, não precisa realmente tu ir lá na pessoa e chegar, tu me perdoa, eu errei, eu gostaria de ter feito diferente, não pude fazer, porque a gente sempre faz o que a gente consegue fazer naquele momento, né? Então não é necessário, é uma coisa interna, é um movimento teu, é um olhar para ti, né, que te liberta, né? Porque tu pensa, eu tô perdoando o outro, né, vai ficar numa boa, não. Vocês vão ficar bem, né? Então, o perdão é uma coisa que acontece aqui dentro. Então, não é necessário que realmente eu me encontre com a pessoa, ou eu escreva, ou eu telefone, não. Né? É importante que eu faça isso no plano energético, porque tu já tá ligado. Se tu não convive com a pessoa, tu tá ligada com ela no plano energético, né? Seja, né, geralmente quando tá ligado por não perdoar é uma frequência negativa, né? Aquele padrão repetitivo, aqueles pensamentos repetitivos, né? Aquela desacomodação emocional em relação à pessoa. Então, basta, né, fazer nesse nível emocional, nesse nível energético. Você pode fazer na sua casa, bem tranquilo. E depois você vai ver, né, durante como tu vai ficando durante após ter feito essa visualização. Então, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem dar o seu feedback, escrever no direct. E fica a dica, né, o livro do perdão, né, e como a gente entender que como a gente precisa colocar a luz nas nossas feridas, como a gente precisa olhar para que realmente dali surja coisas boas, dali surjam frutos, flores, e que a gente possa sim caminhar em direção da cura com mais leveza. Então espero que vocês gostem e até o próximo.